Fala pessoalzinho, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula agora que eu deixei aqui gravada para vocês. Então eu vou pedir umas coisinhas para vocês. Ó. Se vocês curtirem a aula, não esquece de deixar uma curtida aí no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreve, que isso daí vai ser bastante importante para mim e para você. Se ativar as notificações, nota 10, melhor ainda. Se curtir muito o vídeo, posta, manda para os seus amigos, compartilha com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, joga aí nos comentários aí embaixo, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês e até gravar novos vídeos a respeito, beleza? Valeu, galera, bora pro vídeo. Vamos começar com o restinho da aula anterior aqui. Eu vou recapitular só o que a gente já viu, porque tem umas coisinhas que tem que ficar meio frescas na memória para a gente entender a aula de hoje. Então vamos lá, a gente viu redes em processo de automação e Field Bus aula passada. Então a gente viu as redes I/O Bus, que tem vários tipos de redes aqui, tem as Remote I/O, tem as redes Profibus aqui, tem as redes, aqui não é nem a rede, é só I/O separado, sem redes aqui e tal. Então tem as Device Bus, as Process Bus. As Device Bus são aquelas que enviam mensagens curtas, as Process Bus são as que enviam mensagens longas. Aí a gente tem as vantagens das redes I/O Bus tal, que são tanto as Device quanto as Process Bus. Tal. Você tem transmissão digital, um monte de dispositivos, o valor digital já é proporcional tal. Isso aqui, beleza, a gente viu. Os dispositivos inteligentes também na rede Field Bus já. Beleza, controle descentralizado, 2 níveis de rede, arquitetura FCS. A gente estava mais ou menos por aqui. A gente viu essas partes da visibilidade, da descentralização do controle, das camadas de segurança e paramos por aqui, onde a gente tinha os protocolos da rede Field Bus, que eram vários protocolos aqui presentes na rede TCP/IP também, e a gente tinha a parte de camadas físicas, que eu acho que foi aqui que eu parei, que eu falei para vocês, que a gente usava bastante RS-232, RS-485 e EC61158.2. Aí a gente foi aqui mesmo, acho que a gente parou, que a gente ia começar com a topologia das redes Field Bus. Então vamos lá. Uma topologia muito simples da rede Field Bus é a rede ponto a ponto, né? Então eu vou ter simplesmente um cabo, né? A gente tem essas junction box aqui para você poder aumentar a rede, se for o caso. E essas junction box tem algo que se chama terminador da rede Field Bus, que eu vou mostrar para vocês depois o que é, mais para o final. Mas esse cabo ele vai conectar dispositivos aqui. Basicamente a gente tem uma conexão ponto a ponto que é entre 2 dispositivos apenas. É uma conexãozinha bem tranquila. Depois a gente tem a conexão do tipo bus com ramificações, né? Que é a conexão multidrop. Então aqui você tem esses spurs aqui, que são as ramificações dela. Cada um deles pode ter até 120 metros de comprimento. Todos esses vão se conectar nessas caixinhas de conexão aqui, nessas junction boxes aqui. E esses caras aqui vão se conectar nesse linking device, que é uma parte de I/O do seu CLP. E aí você tem uma rede aqui, e essa rede, através dessa rede aqui, que é uma rede Ethernet de alta velocidade. Através dessa rede você se conecta no host, que pode ser seu CLP ou pode ser um outro tipo de computador. Depois a gente tem a topologia do tipo árvore, né? Isso aqui em cima não é um nó, né? Nó são só essas junction boxes aqui. E aí qual que é a diferença? A diferença é que numa dessa caixinha de junção aqui, a gente pode ligar mais de um dispositivo, né? Então a gente faria algo como se fosse uma árvore mesmo, né? Você tem um ramo central aqui, que é esse mesmo ramo aqui da conexão tipo bus, só que em cada uma dessas junction boxes aqui você pode ligar mais
instrumentos do que um só. E isso aqui tem uma vantagem muito boa para quando você tem, por exemplo, vários instrumentos que vão estar na mesma máquina, que estão geograficamente eles estão muito próximos, né? Então você consegue fazer esse tipo de configuração aqui sem ter muito problema. E depois você tem essa configuração que é chamada de Daisy Chain. E a Daisy Chain é a configuração onde você não tem essas caixinhas de junção aqui. Você vai fazer uma conexão dos elementos dos seus devices aí diretamente em série aqui, né? É possível também, né? Não é o mais indicado, mas é possível também se a aplicação for muito simples. E daí, lógico, depois disso você tem a topologia mista, né? Então você pode ter vários tipos aí dessas topologias que a gente viu unidos numa rede só. Então esse exemplo aqui começa com uma daisy chain aqui, depois tem um pedacinho de bus aqui, um pedacinho de árvore aqui em cima, enfim, aqui ele colocou point to point aqui, mas claramente é o daisy chain, né? Beleza. E aí a gente tem a parte dos terminadores. Os terminadores na rede Fieldbus, eles são importantes porque eles são parte da conexão elétrica da rede Fieldbus e é o que faz essa conexão elétrica funcionar. Porque o que acontece? Nessa rede você tem vários dispositivos transmitindo o sinal e esses dispositivos a princípio vão transmitir um sinal de corrente. E a gente tem que é o tal do 420 mA lá, e a gente tem que conseguir converter esse sinal de corrente para tensão para conseguir ler. E a gente faz isso através dos terminadores. Então o que você tem? Você tem os dois fios aqui, porque você tem um sinal de corrente, então o circuito tem que ser fechado. Você tem os dois fios indo para cada instrumento aqui. Esse coupler aqui é aquela caixinha, aquela junction box lá que vocês viram. E aí, eu tenho essa impedância aqui, tanto no começo dessa linha, quanto no final dessa linha, unindo os dois cabos aqui. E essa impedância, ela é um capacitor de 1 microfarad em série com um resistor de 100 ohms. Isso daqui é padrão da rede Fieldbus, tá? E o que acontece? Esses receptores aí, eles ajudam a você reduzir o erro de recepção de sinal, porque tem uma jogadinha na rede Fieldbus que para você poder enviar um sinal de corrente, o que ele faz, né? O que o protocolo pede que você faça? Ele pede que você varie a impedância de entrada do seu dispositivo, né? Quando você diminui a impedância de entrada, você aumenta a corrente que passa por ele naturalmente. E aí, na verdade, você diminui a corrente que passa, né? Não aumenta mesmo, tá certo. E aí, o que acontece? Quando você faz isso, você tem uma queda de tensão, você tira uma queda de tensão em todos os elementos da corrente. Então, para isso não acontecer, como o loop aqui é fechado, tem esses capacitores com resistores aqui dos dois lados, que eles vão pegar esse sinal elétrico, que seria uma oscilação de sinal aqui na sua rede como um todo, e eles vão reduzir, eles vão dar uma filtrada nessa oscilação de sinal. Então os outros elementos eles vão sentir só a componente média mesmo, isso daqui elimina bastante do ruído. Qual que é o problema de se usar terminadores? A especificação é que se use sempre 2 terminadores, um no começo da linha e um no final da linha. Aqui é sempre 2. Você pode colocar mais, você pode colocar intermediários aqui, mas se você colocar mais terminadores, você perde potência de sinal, né? E aí você não consegue, não é que você mata o ruído, você mata até o sinal que ia ser transmitido, então não é legal. E se você não colocar terminadores ou colocar um terminador só, você vai ter falhas intermitentes de sinal, né? Você vai ter um ruído que ele é intermitente. Também não dá muito certo. Então você tem que ter esses terminadores aqui nesse tipo de rede, né? E são 2 terminadores, um bem no comecinho, bem no finalzinho aqui. Aqui é exatamente o que eu acabei de falar, né? Se tiver um terminador só, você vai ter um ruído esporádico. Se tiver mais que 2, você pode ter perda de potência.
e eles vão transformar a corrente que passa pelo cabo em um sinal de tensão, que é facilmente lido pelos dispositivos de rede. Isso aqui é outra coisa importante. Ó. Caso uma rede não possa ser acomodada em um único segmento por razões físicas, que razões físicas são essas? Esse segmento pode ser muito longo, né? Ou ele pode ter muitos dispositivos que você de fato não consegue conectar em um segmento só, né? Num segmento dessa cara aqui, ó. Aí o que vai acontecer se você não conseguir? Você pode realizar essa extensão utilizando repetidores de sinal. E aí, se você utiliza repetidores de sinal, você vai criar um outro... Estou ouvindo um barulho estranho aqui. Você vai criar um outro... é meu filho brincando. Você vai criar um outro ramo, né, com repetidor de sinal. Vamos dizer que essa fonte de potência aqui, por exemplo, fosse não só uma fonte de potência, mas fosse algo que enviasse sinal para essa rede, que fosse um host, né? Então, se você cria um segundo ramo com um repetidor, você vai colocar uma outra fonte de potência e você vai ter esse repetidor como se fosse um outro host. Então, você consegue colocar 2 terminadores nesse branch separado que você criou e aí funciona melhor do que ficar colocando muitos dispositivos e ter que ficar tentando colocar uma quantidade diferente de repetidores aí para ver se elimina o ruído. Vantagens do protocolo Field Bus, né? Primeiro é a integração total da planta, porque a gente tinha aquela questão de visibilidade, né? Antes a sua visibilidade ela ia só até a parte de I/O do seu CLP, e agora a sua visibilidade ela chega até o final lá na planta, até o sensor que está lá fazendo a medição lá dentro do processo. Então você tem uma integração total da planta. Você tem uma grande redução de custos e tempo de instalação comparando os modelos de conexão 1 a 1, comparando com os modelos de conexão 1 a 1 das redes 4 a 20 mA. O que significa isso? Nas redes antigas de 4 a 20 mA, você tinha uma parte de I/O da sua CLP, e para cada entrada da sua CLP você tinha que conectar 2 cabos, e esses 2 cabos tinham que chegar até um sensor, né? Entrada ou saída, no caso. Então, o que acontecia? Você tinha muito cabo, né? Era muito difícil fazer essa instalação. Lógico que quando você pensa em termos de rede, é como se esse endereçamento feito nas portas do I/O do seu CLP fosse um endereçamento físico mesmo, né? Então, eu quero acessar esse sensor, eu vou olhar na porta tal do I/O do meu CLP e lá vai estar o sensor. Quando você tem uma rede Field Bus, você tem aquele conceito de bus mesmo, né? Aquele conceito de backbone. Então, você tem um fio, um cabo extenso, e desse cabo saem as ramificações para cada um dos seus sensores. Então você, né, entre aspas, com um cabo principal só e fazendo as ramificações necessárias, você consegue acessar todos os seus sensores. E aí o seu endereçamento ele não é mais puramente físico, né? O seu endereçamento ele passa a ser um endereçamento virtual, um endereçamento lógico aí, mas que funciona perfeitamente bem. As estratégias de controle elas são otimizadas em cada dispositivo, porque agora eu não preciso, né, na rede Field Bus com os dispositivos inteligentes. Na verdade, em todas as redes de hoje, todos os dispositivos já estão concentrando várias habilidades neles. Então, a estratégia de controle ela está otimizada em cada dispositivo, seja para sensorização, né, para leitura de dados, seja para aquisição, seja para atuação, né? Eu não preciso mais fazer esse controle lá no CLP, eu posso ter esse controle implementado direto no dispositivo e de uma maneira mais eficiente, porque o controle do CLP ele tinha que ser muito genérico e o controle que está lá no seu dispositivo ele é específico daquele dispositivo, então ele pode ter suas próprias características. Eu tenho autodiagnóstico e calibração que podem ser feitas no local. A gente vai explorar um pouco mais essa parte de autodiagnóstico e calibração hoje no protocolo HART. Ele é parecido nesse ponto porque os dispositivos são parecidos
com a rede Fieldbus. O que muda realmente é a estrutura do protocolo, mas os dispositivos são inteligentes também. Então, todas essas coisas que aparecem aqui que são de nível dispositivo, você pode fazer lá no hard também, e em vários outros tipos de redes Fieldbus. Esse daqui é da rede mesmo, né? O custo e tempo de upgrade são mínimos, porque você não precisa repassar nenhum cabeamento, é só você fazer um branch novo no seu bus ali e tá tudo certo. Depois, o sistema é completamente digital, sem necessidade de conversões AD ou DA desnecessárias, né? Então, eu não preciso converter de analógico para digital e de digital para analógico. A rede Fieldbus, a maioria das redes Fieldbus, exceto o protocolo HART que veremos hoje, elas são inteiramente digitais, né? Então, a parte de conversão AD e DA, ela fica no dispositivo diretamente. Eu mando um sinal digital até o dispositivo e ele, se necessário, converter para analógico, ele converte, senão ele usa o dado digital mesmo. E o dispositivo, como ele está lendo um sensor, então ele vai ler um sinal de tensão, um sinal de corrente, um sinal de carga, que sejam analógicos. E ele mesmo faz a conversão analógico-digital dentro dele e já faz toda a conversão necessária ali para que ele possa mandar o dado para a rede já digital e você não precise nem ficar pensando nessas questões de conversão. Outra coisa interessante do Fieldbus aqui é que, como ele é um protocolo padronizado, então você tem instrumentos de diversos fabricantes que podem se comunicar entre si, porque isso era um problema que existia na automação antes de se popularizar essa estratégia das redes, né, dos protocolos de rede. Porque o que acontecia? Você tinha vários fabricantes fabricando dispositivos diferentes que até se comunicavam em rede, mas segundo o protocolo do próprio fabricante. Então imagine que você tem um fabricante que faz sensores de nível incríveis, mas fazem sensores de pressão muito ruins, ou nem fazem sensores de pressão. Então, como que você faz se você precisa se comunicar com os dois? Né? Se eles têm protocolo próprio, simplesmente não dá. Mas, como o protocolo aqui é padronizado, então você consegue fazer a comunicação entre vários dispositivos diferentes sem ter muito problema. Beleza, essa é a parte do Fieldbus. Agora sim a gente vai para o protocolo HART. Então vamos lá. Tô achando que a aula de hoje vai ser mais rápida do que eu imaginei. Protocolo HART, tá aqui já, tá aberto. Vamos lá para o protocolo HART. No protocolo HART, pessoal, primeiro, esse protocolo HART ele é fortemente baseado naqueles processos de automação mais antigos, do meio da década de 80, que usavam transmissão de dados analógica via protocolo 4 a 20 mA. Então você simplesmente deixava o seu dispositivo enviando o sinal dele dentro da rede 4 a 20 mA, você lia isso com seu CLP e você fazia a parte de automação do CLP para cima. Aí, se você precisasse mandar sinal, também você mandava com o CLP na parte de 4 a 20, no protocolo de 4 a 20 mA analógico também. Então você tinha uma parte de conversão AD e DA no seu CLP, e você tinha a questão do cabeamento, que era o seguinte: o seu CLP ele tem uma partezinha lá de entradas e saídas, cada entrada e saída é uma porta específica, cada porta específica ia para um dispositivo específico. O protocolo HART ele fez uso dessa infraestrutura, então o que ele fez? Ele meio que combinou essa parte de 4 a 20 mA analógico com uma transmissão de dados digital somada com esse dado analógico, né? Então, você tem aí duas transmissões da mesma banda. Você tem um dado analógico de baixa frequência e um dado digital de alta frequência. E aí, o
que você, como o protocolo HART é implementado dessa forma, a princípio, com conexões simples, com as mesmas conexões que você tinha para o 4 a 20 mA, você consegue implementar o HART. Então isso foi uma coisa que teve muito apelo na época, porque o pessoal que ia fazer implementação, o pessoal de manutenção, aí, o pessoal da parte técnica, não precisaria refazer nenhum cabeamento e não precisaria meio que aprender algo novo em termos de conexão elétrica. Lógico que depois a coisa foi evoluindo e eles tiveram que mudar do mesmo jeito, mas a princípio não. Então isso foi uma grande sacada do protocolo HART naquela época. Para manter a compatibilidade com as aplicações antigas, esse protocolo ele continua usando a comunicação analógica de 4 a 20 mA sobreposta a uma comunicação digital. Então a grande questão é que você pode ter dispositivos na sua rede que tem protocolo HART e dispositivos que são só 4 a 20 mA. E você consegue fazer alguns tipos de automação com isso na rede. Então isso foi uma coisa legal porque você não precisa mudar a tecnologia toda ao mesmo tempo. Você pode simplesmente mudar umas partes, esperar para mudar outras e tudo mais. E tem sempre a questão da compatibilidade com as aplicações mais antigas. O protocolo HART, ele sempre é característica dos desenvolvedores desse protocolo, sempre pensar em compatibilidade com aplicações antigas. Tanto que você tem outras versões do HART mais novas, a gente tem até Wireless HART agora, e mesmo assim você tem compatibilidade com versões antigas. O formato de comunicação digital nessa rede, ele segue o modelo OSI, né, que é aquele de 7 camadas lá, só que você exclui 4 camadas intermediárias que não fazem sentido pela natureza dessa aplicação. Fica uma rede só de 3 camadas, simplesinha, mas que funciona bem. Então a gente vai ver como é que esse protocolo funciona hoje. Essa sigla HART, ela vem dessas 4 palavras aqui: Highway Addressable Remote Transducer. Então a parte de Remote Transducer é porque você tem um transdutor que está bem afastado, porque você usa 4 a 20 mA. O cabo, esse cabo ele pode ter coisa de quilômetros que você consegue ler o dado lá do transdutor. Highway, porque é uma rede que você pode fazer algo como se fosse uma rede bus, e addressable, porque ele é uma rede e agora você conseguirá endereçar os seus dispositivos, não vai mais ser só o 4 a 20 mA basiquinho lá. Ela foi introduzida no final da década de 80 e ela utiliza uma comunicação híbrida. Isso aqui é muito legal. Então você tem a comunicação analógica, que é um sinal de corrente de 4 a 20 mA, que é esse sinal do centro aqui que está subindo. Ó. Ele é um sinal que vai subindo. Na verdade, não é que ele vai subindo, ele é um sinal de baixa frequência. Né? Então, vocês que estão vendo processamento de sinais, aí vocês já sabem bem. Eu tenho um sinal de baixa frequência e amplitude alta, 4 a 20 mA, e eu somo a esse sinal um sinal de alta frequência e baixa amplitude. Esse sinalzinho aqui, ele tem meio miliampere de amplitude, né? Se eu pegar de pico a pico aqui, é 1 miliampere, né? Mas de 0 a pico é meio miliampere de amplitude. E ele tem 2 frequências embutidas. Ele tem uma frequência de 2.200 Hz, que vai representar os zeros, e uma frequência de 1.200 Hz, que vai representar os uns aqui, né? Então esse sinal aqui, a gente chama ele de FSK. FSK vem de Frequency Shift Keying, que é uma modulação por frequência. Você pode modular um sinal analógico, aqui ainda é analógico, né, mas que vai ser transformado em digital. Mas você pode modular um sinal analógico de 3 formas. Você pode modular ele por amplitude, por frequência ou por fase, que são as 3 características do sinal. Esse aqui é modulado por fase. Então, aliás, esse aqui é modulado por frequência. Então, dependendo do que você quer transmitir, olha só, quando eu tenho 1, eu tenho um período aqui maior, e quando eu tenho um 0, eu tenho períodos menores aqui. Então, para o 0 a frequência é maior e para o 1 a frequência é menor. Outra grande vantagem é que você fala, bom,
como é que eu faço para separar esse sinal de baixa frequência do de alta frequência? Eu vou usar filtros, né? Eu vou usar um passa-baixa, vou usar um passa-banda. E quando eu uso filtros, eu preciso tomar cuidado com o que eu estou subtraindo do sinal, porque às vezes eu estou subtraindo algo cuja média não é zero, e aí eu posso danificar o meu sinal. Aqui no caso, esse sinal modulado por frequência é utilizado, e ele tem uma característica que eu já vou mostrar para vocês, que é de fase contínua, mas o importante é que esse sinal oscilatório aqui, ele não adiciona uma componente DC, né? A média desse sinal oscilatório aqui é zero, então ele não interfere na componente DC, que é de 4 a 20 mA aqui do seu sensor, mas ele transmite dados digitais por cima do seu dado analógico, que é extremamente interessante. Algo que funcionava dessa forma, não era protocolo HART, mas funcionava dessa forma, era a telefone com fio, né? Se vocês pegarem no final da década de 90, do meio para o final da década de 90, a telefonia fixa, ela passou a ter uma funcionalidade que era uma funcionalidade de BINA, né? Chamava-se BINA, que é o identificador de chamadas lá, né? Acho que na Vivo ou na Telefônica chamava Detecta, um negócio assim, que a pessoa te ligava e o seu telefone tocava e você conseguia ver o número de quem estava te ligando. Eu vivi em uma época em que isso não existia, então eu falo para vocês que era excelente saber quem estava te ligando. Hoje é banal. Mas a questão é que era feito dessa forma, só que na rede de telefonia fixa, pelo menos, e eu acredito que na móvel também, na rede só de fala, de voz, mas na fixa eu tenho certeza que era assim, você tinha uma frequência de envio de voz, se eu não me engano, de 100 Hz até 3 kHz. Né? Lembrando que a nossa faixa audível é de 20 Hz a 20 kHz. Se você for muito novinho e tiver os ouvidos afiados limpinhos. O meu vai até uns 15 só. Eu já sou meio velho. Mas aí o que acontece? Você tinha então uma banda de frequências baixa, onde você enviava a voz, que era até 3 kHz. E aí eles usavam uma banda de frequência mais alta para mandar o dado do número da pessoa que estava te ligando. Então era algo parecido com isso daqui. Você usa frequências diferentes para mandar informações diferentes. E o seu sistema ele faz a demodulação lá do outro lado, ele consegue ler tudo o que está acontecendo separadamente, mesmo que a informação tenha chegado pelo mesmo cabo de cobre. Então a gente tem algumas características aí do protocolo HART. A primeira característica é que a comunicação dele é simultaneamente analógica e digital. Né? O digital não é mandando pulsos, mas sim mandando um sinal que também é analógico em frequência modulada, e lá do outro lado você desmodula essa frequência. Ele é compatível com esquemas convencionais analógicos, como eu falei para vocês, porque um sensor convencional analógico ele também vai mandar o dado de 4 a 20 mA bonitinho, ele só não vai mandar sinal digital, mas você consegue ler o que ele está mandando e usar o dado da mesma forma. Ele suporta, o protocolo HART suporta dispositivos de campo multivariáveis, né? Então você pode ter dispositivos que leem variáveis de processo, sei lá, de temperatura, outro de pressão, outro de nível, enfim, ele lê isso daí tranquilamente, ele suporta isso tranquilamente. Você tem aqui, essa questão é importante, um acesso de dados flexível por até 2 mestres. A comunicação no protocolo HART ela é muito baseada no modelo mestre-escravo, né? Então o mestre manda mensagem, manda uma requisição e o escravo responde. E você pode ter mais de um mestre. Na rede HART especificamente, protocolo HART, você pode ter 2 mestres. Isso é bastante útil principalmente para a parte de manutenção. O padrão do protocolo HART também é aberto, então qualquer fabricante consegue fabricar um dispositivo que atenda ao protocolo HART de maneira, como que eu vou dizer, da maneira correta, né, para não ter problemas de leitura na rede lá depois.
protocolo HART ele é sempre compatível com versões anteriores, né? Lógico que uma versão anterior não vai conseguir ler uma nova versão, mas a versão nova sempre lê uma anterior. Ele é o único protocolo que suporta a comunicação analógica e digital, né? Os outros protocolos Fieldbus eles são exclusivamente digitais, né? Mas esse também tem parte analógica no meio. E você pode fazer as conexões ponto a ponto ou multidrop, né? Ele começou mais forte no ponto a ponto, mas não adianta. Uma vez que você entra no multidrop, a sua vida não volta mais. Isso aqui é outra parte importante. O tempo de resposta de um sensor desse é de 500 milissegundos. Então não é porque ele está mandando um dado analógico lá de 420 mA que eu tenho como se chama, uma resolução infinita, que eu posso ler o que eu quiser na hora que eu quiser. Ele tem um tempo de resposta, né? Você vai fazer a solicitação e ele vai mandar o dado dele na rede, né? Mesmo porque você tem uma questão de fluxo de dados aí, que você não pode ter todo mundo mandando coisa ao mesmo tempo na rede, senão os sinais digitais talvez até se separem, mas os analógicos você não separa. E o tempo de resposta, então, quando você faz uma solicitação, você tem um sensor só, ele vai responder, o tempo de resposta de 500 milissegundos. Então, é um tempo de resposta de meio segundo, ele não é tão rápido. Aí a gente tem a parte de dispositivos inteligentes, que eu ia falar para vocês. Então, esses caras possuem as seguintes capacidades. Você consegue pegar através do mestre e fazer uma solicitação para que o seu dispositivo faça um ajuste lá. Você não precisa ir lá mexer nele, você faz tudo pela rede. E você consegue fazer um ajuste de zero no seu sensor. São ajustes de calibração, ajuste de zero, ajuste de ganho você consegue fazer, e ajuste da faixa de medição você também consegue fazer no seu sensor. Ele tem uma parte desse processamento que é digital, depois eu vou nessa aula ainda, mais para frente eu vou mostrar para vocês. Você pode fazer diagnósticos, né, do seu dispositivo, então ele tem algumas métricas lá dentro implementadas e ele vai dizer para você se ele está lendo tudo ok, se não está ok, se não tiver que tipo de erro que está dando, se você pode corrigir, se não pode, coisas desse tipo. E ele tem memória para armazenar status e configurações lá, né? Por ser um dispositivo inteligente, ele precisa de memória. Ele suporta comunicação de via dupla, então ele recebe dados e manda dados. Ele digitaliza o sinal do processo medido, então, de novo, digitalizar é fazer a conversão AD, né? Então a conversão AD ela é feita no dispositivo, ela não é feita lá na CLP. Ele corrige as variáveis de processo digitalmente. Essa parte de correção tem a ver com a parte de calibração, que eu já explico para vocês. E aí, com o protocolo HART, é possível acessar todas essas funções sem remover o dispositivo do seu local. Então eu posso, ou via mestre primário, fazer isso, que é pouco usual, ou via mestre secundário, que você vai lá com um equipamento de mão, conecta na sua rede e através desse equipamento de mão você consegue fazer várias coisas sendo mestre secundário, sem tirar o mestre primário, sem tirar nenhum equipamento da rede. Isso é bem bacana. Codificação desse protocolo. Como que funciona a codificação dele? Tem vários detalhes dessa codificação. Ela é então a superposição que eu falei para vocês do sinal de 4 a 20 mA com um sinal de 1 mA pico a pico. E aí esse sinal digital ele é codificado usando esse FSK, que é o Frequency Shift Keying, né, que é basicamente a alteração da frequência. Quando eu quero mandar um valor 1 lógico, a frequência é baixa. Quando eu quero mandar um 0 lógico, a frequência é alta. Só que esse FSK aqui ele requer também que o seu sinal seja contínuo em fase, né? E essa frequência ela vai variar de acordo com a informação a se transmitir. Ok. O que é um sinal contínuo em fase? Imagina que você está mandando uma senoide de baixa frequência, né? Você está mandando o seu 1 lá e aí você tem que mandar um 0. Então você vai subir a frequência dessa senoide. Você não pode simplesmente fazer o que está aqui no sinal de baixo, que é você tá numa frequência baixa, aí tem que mandar um sinal de alta frequência, eu começo esse sinal de qualquer lugar.
Não posso fazer isso, porque quando eu tenho essas descontinuidades aqui no sinal, eu vou introduzir outras frequências que não são aquelas de 1200 e 2200 Hz. Eu vou introduzir um monte de outras frequências e eu posso causar vários problemas com isso, tanto em frequências altas quanto em frequências baixas. Posso ocasionar diversos erros de leitura. Então, o que eu faço? Eu trabalho com sinal contínuo em fase. Contínuo em fase quer dizer que onde terminou o período da onda anterior, vai começar o período da nova onda, tá vendo? Então eu não tenho descontinuidades mais, eu não tenho isso aqui, eu não tenho essas quebras. É isso que significa o sinal ter fase contínua. Isso aqui é extremamente importante por diversos motivos, né? Um deles é você não introduzir componentes de frequência indesejadas, e o outro é você manter o seu sinal sempre com média zero, né? Esse sinal oscilatório aqui, lembra? Ele tem que ter média zero, porque senão, se a média dele for diferente de zero, ele vai interferir no sinal de 4 a 20 mA aqui. A frequência dele vai espalhar e vai dar um problemão, porque você vai ler coisas erradas. Bom, o que mais que tem de codificação? As frequências utilizadas aqui, estou repetindo para gravar mesmo, elas são 1200 Hz para o nível lógico 1 e 2200 Hz para o nível lógico 0, ambas com amplitude de meio mA. Olha que aqui eu estou falando de 1 mA pico a pico e aqui eu estou falando de meio mA, é a mesma coisa. 1 mA pico a pico é a mesma coisa que meio mA de 0 a pico, e quando é de 0 a pico a gente normalmente não especifica aqui. Estou colocando as duas condições porque vocês vão encontrar as duas na literatura e eu não quero que vocês se confundam. E aí, pelo fato de eu estar fazendo isso aqui é uma modulação, né? Eu estou transformando o meu sinal digital em um sinal analógico com modulação aqui, e depois eu vou ter que demodular esse sinal para recuperar esses zooms e esses zeros que eu mandei. Então, para fazer isso, a comunicação entre dois dispositivos da rede HART, ela precisa ser feita através de modems FSK, que vão trabalhar com Frequency Shift Keying lá. Essa palavra modem é muito interessante, inclusive. Não sei se vocês eram da época de se conectar na internet via internet de escada. Quando você tinha internet de escada, você tinha modem na sua casa. Na verdade, a gente tem modem também hoje, mas é o que a gente chama de roteador. Ele não é só roteador, ele é um modem e um roteador, né? Que é o famoso pareinho da net, ou pareinho da Vivo. E o que acontece? Essa palavra modem, ela é uma abreviação para esses dois termos aqui, ó, modulator e demodulator. Então você precisa modular o seu sinal para poder enviar, e você precisa demodular o sinal para você poder receber esse sinal. Então, daqui, interessantemente, é daqui que veio a palavra modem. Modem é um modulador e demodulador. E aí, vocês que estão fazendo processamento de sinais já viram, com certeza, o teorema de Nyquist, né, que vai falar da frequência de Nyquist. E o teorema de Nyquist diz o seguinte: se eu estou mostrando um sinal e eu quero ler um sinal de frequência F, a minha frequência de amostragem tem que ter pelo menos 2 vezes essa frequência máxima do sinal F. Então, se eu quero ler um sinal de 100 Hz, eu preciso ter uma amostragem de pelo menos 200 Hz. E assim por diante. Aqui, a gente quer ler um sinal de pelo menos 2200 Hz. Então, a gente precisaria, teoricamente, no mínimo minimorum ali, de uma amostragem de 4400 Hz ou 4.4 kHz. Eu dei uma pesquisada em vários modelos de modem FSK para a rede HART e todos eles têm essa frequência de clock mínima de 460 kHz, muito acima dos 4.4 kHz, que seria o mínimo necessário aí. Então, você consegue ter uma boa discretização dessa onda que chega lá do outro lado, e com essa onda com essa onda bem discretizadinha, você consegue recuperar todas as informações.
O demodulador é um conversor AD, exatamente. Nesse caso aqui, o que ele vai fazer? Ele tem como se fosse dois filtros, né? Nesse caso aqui, ele vai ter um filtro passa baixa e um filtro passa banda, né? Aliás, né? São dois passabandas, na verdade. Um deles é sintonizado em 1200 Hz e o outro é sintonizado em 2200 Hz. Então, quando você manda você vai ter um sinal lá no filtro de 1200 Hz só, e quando você manda um 0, você vai ter um sinal lá no filtro de 2200 Hz. E aí, com esses sinais, você consegue fazer a sua demodulação. É da hora, né? Eu também acho muito legal. Tem outros métodos de fazer modulação e demodulação, mas esse pela frequência eu acho muito bacana. Depois, aqui ó, a gente já falou dessa frequência do modem, que é altíssima. E essa daqui é a menor. Tem modem de 1.8 MHz, tem modem bem parrudo. O sinal digital, em forma de senoide com frequência variável, ele vai ser somado ao sinal de 420 mA e enviado simultaneamente, né? Essa é a codificação. Aqui, ó, essa figura que eu queria mostrar para vocês está aqui, ó. Você tem pro protocolo HART, você tem duas faixas de frequência para você pegar os sinais. Então, isso daqui é como se fosse a função de resposta do filtro. Você tem um filtro passa baixa aqui, ó, que a frequência de corte dele aqui é 25 Hz, e daqui para baixo ele vai ler o que vier lá do seu 420 mA. Então, em teoria, você conseguiria ler um 420 mA de até 25 Hz. Na prática, com tempo de resposta de meio segundo, é difícil você ler 25 Hz, mas né, tem outras formas de você fazer isso. E aí, para você ver o sinal de alta, você tem um passabanda aqui de 500 até 10 kHz. Né? Então, de 500 até 10 kHz, aqui no meio vai estar o 1200 e 2200 Hz. Aí você usa outros filtros lá para fazer a demodulação desse sinalzinho aqui. Um caractere, pessoal. Caractere HART, ele é importante porque a mensagem ela vai ser mandada um caractere por vez, né? Um byte por vez. Né? Então, a comunicação HART ela é assíncrona. Por ela ser assíncrona, o que acontece? Ela é serial, então você envia um byte de cada vez e não tem aquelas informações de clock. Lembra que você tinha aquela codificação Manchester que pode enviar uma informação de clock junto lá com o seu string de dados e tudo mais? Aqui não acontece. Aqui você só vai mandar um byte por vez sem informação de clock mesmo. Byte, lembrando que são 8 bits. Só que para você mandar um caractere, você manda 11. Né? Então você tem os 8 bits aqui dentro, que são os bits de dados. Você tem um bit que vai iniciar a comunicação para essa palavra aqui que você quer mandar. Você vai ter um bit que vai parar a comunicação. E você vai ter um outro bit aqui logo depois dos 8 bits de dados, que é um nono bit que se chama bit de paridade. O que é um bit de paridade? O bit de paridade, ele é um bit que ele vai servir mais ou menos não. Ele vai servir exatamente para você verificar se essa mensagem foi recebida de maneira certa ou errada. Como que eu verifico isso? Esse bit de paridade aqui, paridade vem da palavra par mesmo, né? Porque o que ele faz? Ele conta, imagina que você consegue contar os bits aqui, e desses 8 bits você conta quantos bits 1 você tem. Se esse número for ímpar, o que você faz? Você coloca 1 no bit de paridade aqui. E se esse número for par, você coloca 0 no bit de paridade. Então sempre a soma de todos esses bits aqui tem que dar um número par, por causa do bit de paridade. Se for ímpar, você vai colocar 1 aqui, e se somar tudo vai dar par. E se for par, você vai colocar 0 aqui e já vai, a soma aqui toda vai ser par. E o mais interessante é como que você faz essa contagem. Você não faz a contagem usando um inteiro e um laço lá, porque isso demoraria a eternidade para fazer.
dentro do seu processador. E aí você perde muita taxa de conexão. Como que você faz essa contagem da paridade aqui? Você faz essa contagem só utilizando a operação ou exclusivo. Você usa só o XOR, né? Então, se você for fazendo o exclusivo 2 a 2 aqui, você vai fazer primeiro 4 OUs exclusivos, né? E você quer sempre saber se a quantidade de uns aqui é ímpar. Então, para cada 2, se tiver apenas um, você vai ter o resultado 1, senão você vai ter o resultado 0. E aí, por exemplo, se eu tiver 1 e 1, o resultado do OU exclusivo vai ser 0. Isso é bom, porque 1 e 1 já é um número par mesmo, eu não preciso ficar levando em consideração para saber só se esse número é par ou ímpar. E aí depois eu vou fazendo esse OU exclusivo de novo, com os resultados 2 a 2. Né? Então eu tenho 8 bits aqui, na segunda rodada eu vou ter 4, então eu vou ter que fazer mais 2 OUs exclusivos. E na terceira rodada eu faço mais um OU exclusivo, e eu vou ter lá no final um bit 1 se eu tiver um número ímpar de uns aqui, e um bit 0 se eu tiver um número par de uns aqui. Ou ao contrário, existem os dois tipos de paridade. E aí você só coloca esse bit aqui, e quando o outro lado recebe o byte, ele faz a verificação da paridade para ver se está correto, né? Se tiver correto, ok. Se tiver errado, ele dá um aviso que está errado. Então essa questão da paridade aqui, ela é uma verificação de erros byte a byte. É muito interessante. Falando agora um pouco de endereçamento, né? A gente já fez envio aqui e a gente vai precisar envio de uma palavra, mas a gente precisa saber como que eu endereço agora para eu poder mandar mais coisas e protocolo, e para poder mandar cabeçalhos onde há o endereço da Red Hat, né? O endereço do dispositivo. E o engraçado é que a Red Hat ela possui dois tipos de endereçamento. Você tem um endereçamento do tipo polling, né, que é o endereço de verificação, que é um endereço curto de 1 byte, e você tem um endereço que eles chamam de endereço único, que é um endereço grandão de 5 bytes. Então, para o endereço curto, como você tem 1 byte, você tem um bit aqui que é o master, que vai dizer se você está se comunicando com o master primário ou secundário, ele identifica isso. O segundo bit vai identificar se você está ou não em modo burst, depois a gente vai ver o que é modo burst. Aí eu tenho outro bit, esses bits aqui são espaçadores, e eles são bits que são chamados de bits de expansão, que são para você poder fazer mais endereçamentos. E aí você tem 4 bits aqui no final que vão endereçar até 15 endereços, né? Então, nos primeiros protocolos, você poderia endereçar até 15 endereços na mesma rede. Depois isso aqui acabou ficando pequeno, então foi criado esse endereço único aqui, que é o endereção de 5 bytes. E aí você tem o master, o burst, os dois espaçadores, e você tem mais 36 bits aqui. Eu acho que essa anotação bit 3 aqui está errada no livro. Mas você tem mais 36 bits aqui que vão dizer para você o endereço, né, do seu dispositivo. Tem umas peculiaridades que eu vou me segurar só para não falar, porque eu sei que está mais para frente no slide, tá? Mas senão eu vou falar aqui, depois de chegar no slide eu repito, fica ruim. Esse polling address aqui, então ele tem o master, que faz a distinção entre os meshes, ele tem o burst, o bit burst, que vai dizer se o dispositivo está no modo burst, tem os bits 3, 2, 1 e 0, que fazem a distinção entre os endereços de 0 a 15. O endereço 0 você sempre usa se você estiver fazendo uma conexão ponto a ponto, né? Que você está no modo onde você tem um mestre e um dispositivo e acabou. E se você não tiver na conexão ponto a ponto, você usa os endereços de 1 a 15. Então você pode ter uma rede com no máximo 15 dispositivos e não 16. Apesar de você ter 4 bits disponíveis aqui. Esse polling address aqui, ele é usado com dispositivos antigos, dos protocolos antigos. E lembra que eu falei para vocês que a Red Hat ela é especialista em fazer compatibilidade para trás, né? Então, como ela começou com esse endereço curto, ela mantém esse endereço curto, mas ela também usa um endereço longo, né? E as versões mais novas
do protocolo HART, elas leem os dois, e as mais antigas só o polling address. De endereçamento único, que é o endereço grandão lá de 5 bytes, lá de 40 bits. Você tem os 2 bits no começo que são iguaizinhos, o master e o burst. Depois você tem 1 byte para o código do fabricante, né? Que é um código lá que a própria fundação do protocolo HART dá para cada fabricante. Então você pode, como é 1 byte, você pode ter até 256 fabricantes diferentes. Depois você tem 1 byte que vai dizer o tipo de dispositivo dentro daquele fabricante e 3 bytes para dizer o seu número serial, né, que é um número dado para o dispositivo fabricado lá pelo fabricante. Como essa HCF aqui, que é a HART Communications Foundation, ela fornece os endereços, ela centraliza o fornecimento desses endereços aqui nela, então não tem jeito de você ter endereços únicos repetidos. É igual código de barra, né? Você tem uma entidade que centraliza os códigos de barra todos, então você não vai ter 2 produtos com o mesmo código de barra, a menos que um deles seja clandestino. Arbitragem. E não é esse tipo de arbitragem que está aí do Chico da Tiana. O que é arbitragem na rede HART, pessoal? A arbitragem ela serve para garantir se a transmissão de mensagem vai ocorrer de maneira correta, né? Tem uma questão de temporização aí que é importante nessa rede. E ela pode ocorrer de 2 maneiras. Ou do modo mestre-escravo, que eu já dei uma breve explicadinha, mas vou explicar melhor. Ou no modo burst. O que é isso? A conexão mestre-escravo, na conexão mestre-escravo, o mestre, ele, que inclusive pode ter 2 mestres, ele sempre inicia a comunicação. Então ele vai fazer um requerimento para o escravo. Ele sempre vai fazer algo como se fosse uma pergunta. E o escravo ele vai responder essa mensagem com outra mensagem. Então o mestre ele manda a mensagem e ele fica esperando a resposta. E aí o escravo ele manda a resposta e ele fica aguardando outra requisição do mestre. Nesse modo mestre-escravo, o escravo ele nunca vai começar uma comunicação. É sempre o mestre que começa. No modo burst, o que é o modo burst? Explicando bem simplesmente, de maneira bem simples. É você pedir pro dispositivo ficar mandando a informação dele a toda hora sem nem você pedir. Ele só fica jogando na rede, né? Como se ele estivesse fazendo um broadcast do que ele está fazendo. Então, o modo burst ele é iniciado por um comando do mestre. Então o mestre vai mandar uma mensagem para o dispositivo, mandando ele entrar em modo burst. E o escravo ele vai gerar resposta sem demandar mais requisições do mestre, enquanto esse modo não for desativado. Tem como desativar, né? Quem desativa é o mestre. A velocidade de atualização, nesse caso aqui, é maior, porque você não tem que ficar esperando a requisição para mandar mensagem. Você simplesmente vai mandando lá. Beleza? Aí tem as prioridades, né? Então, uma mensagem de um escravo ou de um mestre, ela só vai ser transmitida quando o timer é uma entidade, é um protocolo que está dentro da rede HART e ele vai verificar se não tem nenhuma comunicação ocorrendo na linha de comunicação. Como que ele vê isso? Ele vai ver se não tem ninguém em modo burst, primeiro, e depois ele vai ver lá se alguém enviou uma pergunta e está esperando uma resposta. Se nada disso acontecer, então não está rolando comunicação e eu posso fornecer o acesso ao bus da rede a uma das entidades aí, no caso um mestre, né? A prioridade é sempre para os mestres, né? Então nesse acesso do bus aí do backbone. Então se um escravo estiver em modo burst e o mestre quiser, por exemplo, mandar ele parar de ficar soltando informação aí, o mestre ele vai ter prioridade sobre o escravo no envio da nova mensagem, de forma que ele vai comunicar para o timer que ele quer mandar uma mensagem. O timer vai permitir que o mestre envie a mensagem, mesmo que o escravo esteja em modo burst. E aí o escravo vai receber aquela mensagem e entender que ele vai receber um comando lá para parar de ficar em modo burst,
né, para voltar ao normal, e ele volta ao normal. Se eu tiver 2 mestres na rede e os dois quiserem mandar mensagem, eles têm o mesmo nível de prioridade, né? Então o que vai acontecer? Se os dois quiserem mandar mensagem ao mesmo tempo, o timer ele vai intercalar os comandos dos dois. Ele vai mandar um comando, a requisição de um mestre, e depois ele vai mandar a requisição do outro mestre. Aí a gente tem alguns modos de comunicação entre os dispositivos aqui. Então, nesse modo mestre-escravo, que pode haver mais de um mestre, né, primário e secundário, normalmente o primário é um computador, né, um host, e o secundário ele é outro host, mas ele é um dispositivo de manutenção, ele é um dispositivo móvel, alguma coisa assim. Os sensores, transdutores, atuadores e controladores, eles são todos escravos, tá? Então, o mestre é o cara que está mais acima, né? Um CLP, um computador, e os dispositivos que estão lá no nível da planta são escravos mesmo. A conexão ela pode ser feita apenas com um escravo ou com um conjunto de escravos, tá? Então, o que quer dizer isso? Eu posso me conectar de um mestre para um escravo só, ou de um mestre para vários escravos. Eu posso fazer esse tipo de conexão. Então a gente tem aqui, ó, um mestre para um escravo. Aliás, 2 mestres aqui até para um escravo. Eu tenho um mestre, tenho um modemzinho aqui, tem esse terminal manual aqui que ele tem um modem embutido nele. Aqui está a rede de 4 a 20 mA e ele vai para esse dispositivo de campo aqui, FD é Field Device, é um dispositivo de campo. No modo multidrop, eu tenho a mesma coisa, eu posso ter 2 mestres aqui, eu tenho um modemzinho aqui também. Cada um desses dispositivos também tem que ter um modemzinho interno para poder demodular o sinal e modular para mandar de volta. E aqui eu tenho como se fosse um bus muito parecido com o da rede Profibus lá. Só que ele não recebe sinal digital. Esse bus aqui é analógico, 4 a 20 mA, com os 2 sinaizinhos sobrepostos lá. Como que eu faço a calibração em campo? A calibração eu faço assim, ó. Eu tenho sempre, isso é questão do protocolo HART, eu tenho sempre 3 blocos dentro de qualquer um dos meus dispositivos. Então eu vou ter uma variável que vem de processo aqui e ela vai entrar no bloco do transdutor. Então o que esse bloco do transdutor vai fazer? Ele vai pegar um valor simulado aqui, ele simula um valor de transdutor e ele compara com uma referência que é gerada internamente. Lógico, para fazer calibração, não tem como você fazer calibração se você não tiver uma referência. Então, os dispositivos eles vêm com referências internas. E essas referências elas têm que estar perto dos limites de operação do transdutor. Uma do limite mínimo e outra do limite máximo. Então, você vai pegar uma variável que é um valor de processo aqui e transformar em um valor digital. Então aqui no bloco do transdutor já ocorre uma transdução, uma conversão AD. Então eu estou trabalhando com valor digital. Aí eu passo para o segundo bloco, que é o bloco do range. No bloco do range eu vou passar esse valor aqui, que estava em unidades de processo, sei lá bar, por exemplo, medindo pressão, para unidades de faixa aqui, de range. O range é de 0 a 100%. Então eu vou pegar aqui o menor valor, o maior valor, e esse range aqui, a curvinha está curva, porque você pode ter um range linear ou você pode ter um range quadrático aqui, que me parece que sensores de fluxo usam esse range quadrático aqui. Beleza. Então você vai transformar esses pontos aqui de valores digitais que representavam seus limites de operação em 0 e 100%. Quando você faz isso, aí você passa para o bloco DAC, que é do sistema que vai fazer a conversão digital analógica, né? Então eu tinha um sinal digital aqui, ele estava em forma de range, agora de faixa, e ele vai transformar esse sinal aqui num sinal de 4 a 20 mA, sendo que 4 mA é o mínimo da faixa de operação e 20 mA é o máximo da faixa de operação. E ele vai mandar isso aqui para o sistema de controle. Então, basicamente é assim que a gente faz uma calibração em campo. Aqui eu comparo com referência,
transformo em valor digital. Então, quando eu ajusto esse range aqui, eu estou fazendo a minha calibração em campo e depois eu digo que esse range aqui é o valor 0% é 4 mA, o valor 100% é 20 mA, e eu vou fazer a conversão DA e vou mandar para o meu sistema de controle aqui, que é o bus, no caso, que vai chegar lá no modem. A gente falou já das tecnologias todas do HART, mas a gente não falou ainda do protocolo de comunicação dele. Faltam 10 minutos para acabar a aula, então eu acho que eu vou deixar essa parte do protocolo de comunicação para a próxima aula, porque essa parte é meio enroladinha e vai tomar um tempo. E por hoje a gente já viu bastante coisa. Mas protocolo HART é por aí, o caminho é esse mesmo.